Em uma manhã abafada de verão, Clara caminhava pelas ruas movimentadas de Porto Velho, o coração agitado. Ela tinha apenas 28 anos, mas já carregava a dor de um diagnóstico que mudaria tudo. Um tumor raro e inoperável. A vida parecia ter parado ali, entre as paredes frias do hospital e as consultas intermináveis. No entanto, naquela manhã, ela se permitiu respirar, afastando por um momento a sombra que a rondava. Enquanto caminhava pelas calçadas, sentiu um leve toque em seu ombro. Ao virar, encontrou os olhos azuis de Rafael, o novo médico que havia sido designado para sua equipe. Ele a olhou com empatia, como se soubesse exatamente o que ela sentia, mas sem palavras, apenas com um sorriso gentil. Clara, certo? Ele perguntou com voz suave. Ela sentiu, um pouco surpresa por ser reconhecida. Rafael, ele continuou. Tô aqui para ajudar você. Não vamos deixar essa luta ser enfrentada sozinha. Suas palavras foram simples, mas tocaram Clara de uma maneira que ela não conseguia explicar. Havia algo em seu olhar que a fazia acreditar que ele realmente queria estar ao lado dela. Não apenas como médico, mas como alguém que entendia sua dor. E naquele momento, entre as sombras e as dúvidas, Clara sentiu uma chama de esperança acender dentro de seu peito. Ela sabia que a jornada seria difícil, mas talvez, só talvez, ela não estivesse sozinha nesse caminho. O tempo passou rápido demais, e em poucos dias Clara e Rafael se encontraram cada vez mais. Ele não era apenas seu médico, mas também o amigo que ela nunca soubera que precisava. Suas conversas fluíam naturalmente, com ela compartilhando suas angústias, e ele, sempre com paciência, escutava. Naquela noite a cidade estava tranquila, e o céu claro refletia as estrelas. Clara e Rafael se encontraram no café que eles costumavam frequentar após o expediente. O lugar estava vazio, exceto por uma vela acesa sobre a mesa e o som suave de uma música ao fundo. Clara, começou Rafael hesitante. Eu sei que há algo maior nos unindo, algo mais do que a medicina. Ele segurou a mão dela com cuidado, os olhos brilhando com uma sinceridade que ela não esperava. Ela olhou para ele, confusa, mas ao mesmo tempo sentindo um calor crescente em seu peito. Seus olhares se encontraram, e naquele momento o resto do mundo parecia desaparecer. Sem palavras, ela fechou os olhos e permitiu que seus lábios se encontrassem. O beijo foi suave, mas carregado de emoções. Clara nunca imaginara que poderia se entregar àquele momento. Mas ali estava ela, com Rafael, no meio de sua dor e de seu medo, e ainda assim, se sentindo viva. Esse beijo foi o começo de algo que ela não podia entender completamente, mas que a fazia se sentir, por um breve segundo, como se o tempo tivesse parado. Os dias seguintes foram uma mistura de momentos doces e outros dolorosos. Clara e Rafael continuaram a se encontrar, sempre com a promessa de aproveitar cada instante sem se preocupar com o que poderia acontecer no futuro. Eles compartilhavam risadas, olhares cúmplices e até mesmo silêncios confortáveis. A doença de Clara, que por tanto tempo a havia consumido, parecia estar um pouco mais distante quando ela estava ao lado de Rafael. Mas a verdade não poderia ser ignorada por muito tempo. Uma tarde, após uma consulta de rotina, Rafael sentiu uma leve hesitação ao entregar o resultado de mais um exame. Clara notou a expressão séria em seu rosto antes mesmo de ele falar. Clara, os resultados não são bons. O tumor, ele se espalhou. Ele disse essas palavras com tanta suavidade que por um instante Clara pensou que talvez tivesse ouvido errado. Ela olhou para ele tentando entender o significado das palavras. Mas a dor de sua realidade voltou com força. O peso daquelas palavras afundou em seu peito e, apesar de toda a luta interna, ela sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Quanto tempo eu tenho? Clara perguntou, a voz rouca. Ela já sabia a resposta, mas precisava ouvir. Rafael suspirou. O peso daquela pergunta lhe apertava o coração. Eu não sei, Clara. Não temos como saber com precisão. O que podemos fazer agora é aproveitar o tempo que temos e lutar com todas as forças que você tem. Clara fechou os olhos por um momento, deixando que a dor a consumisse, mas ao abrir os olhos, ela sentiu algo diferente. Não era resignação, mas determinação. Eu vou lutar, Rafael, ela disse, sua voz mais firme do que antes. Eu vou viver o máximo que puder, e não vou deixar que isso defina quem eu sou. Rafael sorriu, sentindo uma onda de respeito por aquela mulher que, mesmo diante da dor, ainda tinha forças para lutar. Eu estarei com você em cada passo, Clara, não importa o que aconteça. E naquele momento, Clara entendeu que, com Rafael ao seu lado, ela não precisava enfrentar nada sozinha. A luta dela era também a luta dele. A luta de Clara contra a doença se intensificou com o passar do tempo, mas algo mudou em seu coração desde o diagnóstico. Ela não estava mais sozinha. Rafael se tornou mais do que o médico. Ele era seu apoio, seu porto seguro. A cada ida ao hospital, a cada tratamento, Clara sentia a presença dele ao seu lado, como um lembrete constante de que o amor poderia ser uma força poderosa contra qualquer adversidade.
Uma manhã de inverno, Clara acordou com uma sensação estranha. Seu corpo estava exausto, e a fraqueza parecia tomar conta dela mais do que o normal. A dor no peito se intensificava a cada respiração, e seus olhos estavam turvos, a visão embaçada pela fadiga. Quando ela tentou se levantar da cama, o mundo ao seu redor parecia girar. Ela tropeçou, caindo de volta sobre os lençóis, sem forças para se erguer. Rafael apareceu na porta. Os olhos se arregalaram ao vê-la na cama, pálida e sem forças. Ele correu até ela, ajoelhando-se ao seu lado. Clara, o que aconteceu? Ele perguntou, com a voz cheia de preocupação, mas sem deixar transparecer o medo que sentia. Estou muito cansada, Rafael, ela disse, sua voz um fio. Eu não sei quanto mais eu consigo aguentar. Rafael segurou sua mão delicadamente, olhando nos olhos dela, tentando transmitir toda a força e amor que ele sentia. Eu sei que é difícil, Clara, mas eu tô aqui. Não importa o que aconteça, você não vai passar por isso sozinha. As palavras dele foram como um bálsamo para sua alma. Ela sabia que ele estava ali, não apenas por ser seu médico, mas por ser o homem que amava. Mesmo que as forças dela estivessem se esgotando, o amor de Rafael a mantinha viva de alguma forma. A cada dia que passava, a condição de Clara piorava. Mas, paradoxalmente, o amor entre ela e Rafael parecia crescer. A dor, as incertezas, tudo isso era ofuscado pela conexão profunda que eles compartilhavam. Não importava quanto tempo ela tivesse, o que importava era que eles estavam vivendo o momento presente com todo o coração. Em uma das tardes em que Clara estava particularmente fraca, ela pediu para sair de casa. Sentia que precisava de uma mudança de cenário, uma última memória que poderia guardar consigo para sempre. Rafael, mesmo sabendo dos riscos, concordou em levá-la a um local especial. Eu queria ver o pôr do sol na praia. Quero sentir a brisa no rosto e o cheiro do mar mais uma vez, Clara disse, com uma expressão tranquila. Eles chegaram à praia no final da tarde, quando o céu estava tingido de tons dourados e alaranjados. Clara respirou fundo, sentindo o vento suave em sua pele. Ela caminhou devagar, com a ajuda de Rafael, até a beira da água. As ondas quebravam suavemente na areia. Ela fechou os olhos, absorvendo a tranquilidade daquele momento. Eu nunca imaginei que poderia sentir tanta paz, mesmo com tudo o que está acontecendo, Clara sussurrou, olhando para o horizonte. Rafael a abraçou por trás, segurando-a com firmeza. Eu sei, meu amor. Você me ensinou que a verdadeira força não está no corpo, mas na alma. E sua alma é imbatível. Eles ficaram ali, em silêncio, apenas sentindo o momento. O sol se punha lentamente, e Clara sabia que aquele era um dos momentos mais preciosos de sua vida. Aquele pôr do sol, aquele instante de serenidade permaneceria com ela para sempre. Eu vou estar aqui, Clara. Não importa o que aconteça. Eu estarei ao seu lado. Agora e sempre, disse Rafael, com a voz embargada, mas cheia de convicção. Clara olhou para ele com os olhos brilhando, um sorriso suave nos lábios. Eu sei, Rafael. Isso é tudo o que eu preciso. O amor deles transcendia a dor e o medo. E naquele instante, Clara entendeu que não importa o tempo que ela tivesse, o que importava era a profundidade do amor que compartilhavam. O amor não era algo que se pudesse medir em dias ou horas, mas em momentos de conexão verdadeira e pura. Os dias seguintes trouxeram momentos de grande fragilidade para Clara. A quimioterapia a deixou mais fraca do que nunca, e os momentos de dor eram cada vez mais intensos. Mas mesmo em meio ao sofrimento, ela encontrou forças para seguir. E isso se devia à presença constante de Rafael. Ele estava sempre ali, cuidando dela com uma dedicação que ia além do profissionalismo. Ele era para ela tudo o que ela precisava. Uma noite, quando o frio começava a tomar conta do quarto, Clara acordou no meio da madrugada com uma sensação de angústia. Ela tentou se levantar, mas o cansaço era tão grande que suas forças se esvaíram. Quando Rafael entrou no quarto e a viu com os olhos fechados, ele soube o que fazer. Ele se sentou ao lado dela, tomando sua mão com carinho e falou baixinho: Não tenha medo, Clara. Eu estou aqui. Você não vai enfrentar isso sozinha. E naquele momento, Clara sentiu algo incrível. Não era a cura que ela procurava, mas a certeza de que o amor verdadeiro pode dar forças onde parece não haver mais. O tempo parecia ser um conceito relativo para Clara. Ela já não se importava com os dias que passavam, pois sabia que o mais importante era o que ela sentia no coração. E o que ela sentia era o amor de Rafael. Em suas palavras e gestos, ele era o refúgio que ela tanto precisava, o farol que iluminava os dias mais sombrios. Certa manhã, enquanto o sol começava a nascer e a luz dourada filtrava pelas cortinas do quarto, Clara acordou com uma sensação diferente. Seu corpo ainda estava fraco, mas algo em seu espírito parecia mais leve. Quando olhou ao seu redor, viu Rafael sentado na cadeira ao lado de sua cama, com um livro aberto em suas mãos. Ele estava concentrado, mas seus olhos estavam suavemente fixos nela, como sempre. Rafael. Clara sussurrou, sua voz cansada, mas cheia de amor:
Ele levantou os olhos e sorriu ao vê-la acordada. Bom dia, meu amor. Como você está hoje? Ela respirou fundo e com um sorriso tímido respondeu. Eu estou melhor. Sinto que algo está mudando, que minha alma está mais tranquila. Raphael se aproximou dela, colocando a mão sobre a dela. Isso é tudo o que eu queria ouvir. O amor tem esse poder, Clara. Ele pode curar onde a medicina não consegue. Ela o olhou com os olhos brilhando, mais uma vez emocionada com a dedicação e carinho dele. O tempo com Raphael havia lhe mostrado que o amor não era apenas uma emoção passageira, mas uma força transformadora, capaz de superar qualquer obstáculo. Mesmo com a dor, com os desafios diários, ela sabia que tinha algo em seu coração que a fazia continuar lutando o amor verdadeiro. Naquele dia, após o café da manhã, Clara teve uma sensação inexplicável de paz. Ela pediu para sair de casa novamente, queria ver o mundo lá fora, respirar o ar fresco da primavera. Raphael hesitou por um momento, sabendo que os riscos de seu estado eram elevados, mas aceitou seu pedido, pois sabia que nada faria mais feliz do que sentir-se livre por um momento. Eles foram até um parque, onde o aroma das flores e o canto dos pássaros preenchiam o ambiente. Clara caminhava devagar, apoiada no braço de Raphael, mas seus olhos estavam cheios de vida. Ela nunca imaginou que um simples passeio poderia trazer tanta alegria. Eu me sinto viva, Raphael. Cada passo que dou é um passo para a felicidade. Obrigada por me dar essa oportunidade, Clara disse, a voz suave, mas cheia de gratidão. Ele sorriu, parando por um momento para admirar o brilho nos olhos dela. Você me ensina todos os dias o verdadeiro significado de viver, Clara. E isso não tem preço. Quero que você saiba que, independentemente do que aconteça, você sempre será a mulher mais importante da minha vida. Os dois se sentaram em um banco, observando as crianças brincando no parque e as famílias passeando. A leveza do momento trouxe uma sensação de normalidade, algo que Clara sabia que precisava. Ela descansou a cabeça no ombro de Raphael, fechando os olhos e sentindo o calor de sua presença. O amor deles estava em cada gesto, em cada palavra, em cada momento compartilhado. Era como se o mundo ao redor não importasse, e tudo o que importava fosse aquele instante de conexão pura e verdadeira. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons laranjas e rosados, Clara sentiu uma paz profunda em seu coração. A doença, as dificuldades e as incertezas não podiam diminuir a beleza do que ela estava vivendo. Ela sabia que, embora o tempo fosse incerto, o que ela tinha com Raphael era eterno. Eu te amo, Raphael, Clara disse com um sorriso nos lábios. Eu te amo mais, Clara, e isso nunca vai mudar, respondeu ele, beijando sua testa com carinho. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, eles sabiam que, independentemente do que o futuro lhes reservasse, o amor que compartilhavam seria a maior força para enfrentar qualquer desafio. Os dias foram se tornando cada vez mais desafiadores. Clara passava mais tempo na cama, seus olhos cansados, seu corpo frágil. A quimioterapia parecia não ter fim, e as dores eram intensas. Mesmo assim, ela se recusava a ceder ao desespero. O apoio de Raphael a mantinha firme, e cada palavra dele era um lembrete do quanto o amor dela por ele era grande, e o dele por ela maior ainda. Em uma tarde chuvosa, Raphael decidiu preparar uma surpresa para Clara. Ele queria de alguma forma aliviar seu sofrimento. Comprou um buquê de flores, as favoritas dela, e preparou o ambiente da casa para criar um clima tranquilo. Quando Clara entrou na sala e viu as flores, seus olhos brilharam. Ela se sentou no sofá, com um sorriso de gratidão. Você sempre sabe como fazer meu dia melhor, ela disse, tocando as flores delicadamente. Eu faço isso porque te amo, Clara. E vou continuar fazendo tudo o que for possível para te ver feliz, respondeu Raphael, com a voz cheia de emoção. Clara olhou para ele, os olhos com uma mistura de amor e tristeza. Eu sei, Raphael, e eu nunca vou esquecer tudo que você fez por mim. Ele se aproximou e a abraçou com força, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. Eles estavam juntos, e isso era tudo o que importava. Clara sabia que seu corpo estava cada vez mais frágil, e os dias de paz que ela havia encontrado ao lado de Raphael estavam começando a diminuir. Cada vez mais, ela sentia a força do amor que ambos compartilhavam como algo imortal, mas a realidade da doença era difícil de ignorar. Ela tentava manter a coragem, mas sabia que o tempo estava passando. Uma noite, enquanto estavam deitados na cama, ela virou-se para Raphael, seus olhos refletindo a dor e a aceitação ao mesmo tempo. Raphael, ela sussurrou, sua voz embargada. Eu tenho medo, mas ao mesmo tempo estou em paz. Eu te amo tanto. Raphael, como em sua, apertou delicadamente. Não pense em nada disso agora. Nós estamos juntos, Clara. Eu nunca vou te deixar. Ela sorriu, mas havia uma leveza triste em seu sorriso. Eu sei, mas há algo que preciso pedir. Algo que me faria feliz. Você pode pedir o que quiser, Clara. O que for. A resposta de Raphael foi imediata, carregada de amor e determinação. Ela hesitou por um momento, buscando as palavras certas. Eu quero ver o pôr do sol no nosso lugar.
Aquele parque onde passei a primeira tarde com você. Eu quero sentir o vento no meu rosto, ouvir os passarinhos cantando e olhar para o céu, sabendo que tudo que vivi ao seu lado foi maravilhoso. Rafael não disse uma palavra, apenas a olhou com uma ternura que tocou seu coração profundamente. Ele sabia que para ela aquilo era mais do que um desejo simples. Era um último momento de conexão com a vida que ela queria recordar. Na manhã seguinte, mesmo com os fracos sinais de cansaço de Clara, Rafael a ajudou a se arrumar, colocou-a no carro e a levou até o parque, o lugar que agora carregava tantas memórias especiais para ambos. Quando chegaram, o céu estava limpo e as árvores balançavam suavemente com a brisa fresca da manhã. Clara sorriu ao ver o lugar. Era como se tudo estivesse em harmonia com seus sentimentos. Ela respirou fundo, sentindo o ar fresco entrar em seus pulmões. E então se recostou no banco de madeira onde haviam ficado pela primeira vez ao lado de Rafael. Eu queria que esse momento durasse para sempre, ela disse, fechando os olhos por um instante, permitindo-se sentir aquela paz. Rafael sentou-se ao lado dela, e por um momento eles ficaram em silêncio, apenas observando o mundo ao seu redor. O tempo parecia parar, e naquele instante, tudo o que existia era o amor entre eles. O que mais você gostaria de fazer, Clara? Me diga e eu farei. Rafael perguntou com suavidade, sem pressa. Ela abriu os olhos e, com um sorriso, respondeu: eu só quero estar aqui, com você. Vendo o sol se pôr, não há mais nada que eu precise. Enquanto o sol descia lentamente no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, Clara fechou os olhos, sentindo as últimas energias da vida correrem em suas veias. O vento acariciava seu rosto, e ela sabia que aquele seria o seu último pôr do sol, mas ela também sabia que seria lembrada pelo amor incondicional que compartilhara. Eu te amo, Rafael. Para sempre, ela murmurou. Rafael segurou sua mão, sentindo um aperto no peito, mas ao mesmo tempo uma gratidão profunda por cada momento vivido ao lado dela. Eu também te amo, Clara, e nunca vou te esquecer. Os dias seguintes foram preenchidos com o silêncio pesado da despedida que se aproximava, mas ao mesmo tempo com a luz do amor eterno. Clara, com o espírito calmo e a certeza de que havia sido amada de uma maneira incomparável, descansava enquanto Rafael estava sempre ao seu lado, sem nunca deixar de segurar sua mão. Finalmente, em uma manhã de outono, Clara adormeceu em paz. Seus olhos, que haviam visto tanto sofrimento e tanta beleza, fecharam-se suavemente, como se ela apenas estivesse descansando. Rafael, com a dor profunda no peito, permaneceu ao seu lado, sabendo que o amor que eles haviam compartilhado jamais seria esquecido. Ele tocou sua testa com um beijo suave, seus olhos se enchendo de lágrimas. Você foi a melhor parte de mim, Clara, te amo. A despedida foi silenciosa, mas o impacto da vida dela em sua vida seria eterno. Rafael sabia que a presença de Clara, a força que ela lhe deu, o amor que ela lhe ensinou, continuaria a guiá-lo em todos os dias que ainda viveria. Meses se passaram desde que Clara partiu, mas Rafael nunca a esqueceu. Ele dedicou-se mais ao seu trabalho, mas sempre guardou em seu coração as lições que ela lhe deixara. A partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Ele se tornou um homem mais forte, mais compassivo, mais atento aos detalhes da vida. Ele começou a contar a história de Clara para as pessoas que conhecia, mostrando a elas o poder do amor verdadeiro e a importância de aproveitar cada momento com aqueles que amamos. E, sempre que olhava para o céu, onde o sol se punha no horizonte, ele lembrava-se do último pôr do sol que compartilhara com ela. Porque no fim, Clara o ensinou a viver sem arrependimentos. Ela o ensinou que o amor, quando verdadeiro, não tem fim. Ele havia perdido sua amada, mas o que eles compartilharam era algo que nem o tempo nem a morte poderiam apagar. Rafael sempre viveria com a lembrança do amor que Clara lhe deu. E enquanto o sol continuava a se pôr a cada dia, ele sabia que ela estaria ao seu lado, para sempre, no seu coração. Assim, encerra-se a história de Clara e Rafael, um amor que transcende todas as barreiras do tempo e da vida. Mesmo separados fisicamente, seus corações permanecem entrelaçados, uma eternidade de amor, lembrança e gratidão.